Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal História Viva. O lugar em que a história ganha vida por meio da narração e a magia nunca acaba. No vídeo de hoje, iremos ver uma história de terror e mistérios, que tem como protagonistas um grupo de jovens amigos. Capítulo 1. A Estrada da Mansão Sombria. Ano de 2008. O sol começava a se esconder atrás das montanhas quando o carro preto, cheio de mochilas, barracas e risadas, serpenteava por uma estrada de terra estreita e quase esquecida. O grupo era formado por 5 amigos: Lucas, Marina, Henrique, Bia e Eduardo, todos entre 18 e 24 anos, animados com o fim de semana de acampamento que planejavam há meses. Mas o riso cessou quando um estrondo seco ecoou sob o carro. "Droga!" exclamou Henrique, o motorista, enquanto encostava o veículo. Furou o pneu. Eles desceram, e a poeira subiu em nuvens no ar parado. Estavam longe demais de qualquer cidade, apenas a estrada de terra, árvores altas e o som dos grilos quebrando o silêncio. Ao redor, nenhum sinal de casa, luz ou civilização. Foi então que Marina apontou para uma velha placa de madeira fincada na beira da estrada. O tempo havia corroído quase todas as letras, mas ainda se podia ver um brasão entalhado, um símbolo antigo com 2 corvos e uma espada cruzada. Abaixo, em letras quase apagadas: Propriedade Olovai, 2 quilômetros. "Deve ter alguém lá", disse Bia, com um sorriso hesitante. "Talvez consigamos ajuda." O grupo concordou em seguir a pé. A mansão. Após quase meia hora caminhando, o mato começou a se abrir, revelando uma cerca de ferro enferrujado e, além dela, uma mansão gigantesca. Parecia a saída de outro século: janelas altas, telhados pontudos e um portão entreaberto que rangia com o vento. "Estranho", murmurou Lucas. "Está tudo aberto." Mesmo assim, entraram. A porta principal também estava destrancada, e o interior era ainda mais impressionante: salões enormes, lustres de cristal acesos, móveis impecáveis e um cheiro leve de flores recém-colhidas. "Alguém mora aqui", disse Marina, assustada. De repente, um som de risadas vindas dos fundos chamou a atenção do grupo. Eles seguiram o som e, ao atravessar as portas de vidro, viram algo que parecia tirar qualquer suspeita: uma família fazendo piquenique sob uma grande árvore no jardim. Um homem, uma mulher e 2 crianças sorridentes acenaram quando os viram. O homem se levantou e veio até eles. "Bem-vindos, jovens. Desculpem o susto. O que fazem aqui?" Henrique explicou o pneu furado e a distância da cidade. O homem sorriu calorosamente. "Que contratempo! Mas não se preocupem. Passem a noite conosco. Amanhã posso levar vocês até a cidade." O jantar. Ao cair da noite, a mansão foi iluminada por centenas de velas. A mesa de jantar parecia de um banquete real: pratos de prata, vinho, e o cheiro de carne assando. Mas Eduardo não conseguia relaxar. Tudo era perfeito demais. Grande demais. E aquela casa não havia empregados, e ainda assim estava impecável. Enquanto todos se serviam, ele cochichou para Lucas: "Isso está errado. Eu vi no mapa que tem uma cidade a 25 quilômetros daqui. Amanhã posso ir até lá buscar um mecânico." Lucas hesitou, mas concordou. Assim, Eduardo saiu antes da meia-noite, caminhando pela estrada de volta, enquanto seus amigos ficavam para dormir na mansão. A cidade. O sol já nascia quando Eduardo avistou as primeiras casas. Era uma pequena cidade, calma e antiga. Ele entrou na única cafeteria aberta e pediu ajuda. Um homem de barba grisalha se levantou e disse: "Eu tenho um posto e uma oficina. Posso ajudar." "Onde está o carro?" Eduardo explicou rapidamente, mencionando que havia passado a noite em uma mansão enorme com uma família simpática. Mas o homem empalideceu. "Espere, mansão? Que estrada era essa?" Quando Eduardo mencionou o nome a Olovai, todos no café se entreolharam, pálidos como papel.
Uma senhora idosa sussurrou. Filho, essa mansão foi queimada há 50 anos. O pai enlouqueceu e matou a esposa e os filhos. Depois se enforcou na árvore do jardim. Lá só restam ruínas. Eduardo riu nervoso. Não, vocês estão enganados. Eu estive lá. Eu vi a família. Meus amigos estão lá agora. O silêncio tomou conta do café. O mecânico, mesmo com medo, decidiu ajudá-lo. Pegou suas ferramentas e juntos voltaram pela estrada. O retorno. O carro realmente estava lá, abandonado à beira da estrada. Mas nenhum sinal dos outros 4 amigos. Eles devem estar na casa, insistiu Eduardo. O mecânico suspirou e o seguiu. Ao chegarem ao portão da mansão, as luzes estavam acesas, uma claridade alaranjada que dançava pelas janelas. Mas, murmurou o mecânico, isso não é possível. Entraram. O ar estava pesado, e o silêncio parecia vibrar nas paredes. De repente, vozes ecoaram do salão de jantar. Eles se aproximaram. E lá estava a família, exatamente como Eduardo descrevera, e seus amigos sentados à mesa, imóveis, pálidos, como se estivessem presos em um transe. A mulher da família virou lentamente o rosto, e seus olhos, completamente negros, se fixaram nos dois. O homem sorriu, mostrando dentes longos e afiados. Vocês chegaram bem a tempo do banquete. As portas se fecharam sozinhas com um estrondo. As velas explodiram, o vento soprou pelas janelas e as paredes começaram a pulsar como se respirassem. A família se deformou diante deles, pele rachando, corpos alongando, vozes sussurrando em línguas antigas. A Estrada da Mansão Sombria, Parte 2. Capítulo 1 – As Vozes nas Paredes. Ano de 2008. O vento soprava forte lá fora, fazendo as janelas antigas tremerem. Eduardo e o mecânico, Bill Harris, haviam sido engolidos pelo pesadelo. Os amigos, Lucas, Marina, Henrique e Bia, estavam sentados à mesa, imóveis, com os olhos abertos, mas sem vida. A família Holloway, agora revelada como algo demoníaco, cercava todos com sorrisos lentos e movimentos quebrados, como marionetes de carne. Bill puxou Eduardo e gritou: Corra! As luzes explodiram. As paredes pulsavam, e o som de passos pesados ecoava pelo teto. Eles correram por corredores que pareciam se alongar, mudando de forma, como se a casa respirasse e se divertisse com o medo deles. Quando olharam para trás, o salão havia desaparecido. Agora, estavam em um longo corredor coberto por quadros antigos. Mas os quadros mudavam. As pinturas mostravam pessoas presas, com rostos de desespero e, horrorizado, Eduardo percebeu que os rostos eram dos próprios amigos. Capítulo 2 – A Sala das Crianças. Eles ouviram vozes rindo ao longe. Portas se abriram e bateram sozinhas. Ao entrarem em um dos quartos, viram brinquedos antigos espalhados pelo chão. Bonecas quebradas, um berço e um móbile pendurado girando lentamente, mesmo sem vento. No canto da sala, uma das crianças Holloway, pálida e com os olhos pretos, os observava. Vocês não deviam ter vindo, sussurrou ela. Papai odeia visitas. As portas se fecharam atrás deles. O quarto começou a encolher. O chão cedeu, e mãos surgiram das tábuas tentando puxá-los para baixo. Bill sacou uma chave de roda e começou a bater nas tábuas, enquanto Eduardo tentava alcançar a janela. Com um último golpe, o vidro se estilhaçou e os dois caíram para fora, rolando no gramado úmido do jardim. Mas o jardim agora era diferente. O céu estava cinza, e a grande árvore do piquenique estava queimada, como um esqueleto negro. E sob ela, as silhuetas da família os observavam em silêncio. Capítulo 3 – A Casa que Não Deixa Sair. Eles correram em direção ao portão. Mas cada vez que se aproximavam, o portão se afastava. O caminho se distorcia, as árvores se moviam. Eduardo gritava os nomes dos amigos. E, de repente,
Lucas apareceu correndo do nada, com o rosto coberto de sangue. A casa me mostrou tudo. Ele gritava, em pânico. Eles querem nossas almas. Juntos, os três tentaram achar uma saída. Entraram novamente pela lateral, agora através da cozinha, onde as panelas ferviam sozinhas, e vozes sussurravam em todos os cantos. Sobre a mesa, havia pratos prontos. Carne, vinho e relógios de pulso, os mesmos que os amigos usavam. Lucas cambaleou para trás. Eles comeram, e ele mal conseguiu terminar a frase. Capítulo 4 – A escadaria do inferno. Os três subiram para o andar superior. A mansão gemia, viva. No topo da escadaria, a figura do Sr. Olova os esperava, pele cinzenta, olhos ocos, e nas mãos um machado antigo. Vocês foram convidados, disse ele, em voz rouca. E agora, fazem parte da casa. Bill o atacou com a chave de roda, e uma luta brutal se iniciou. O machado atingiu a parede, rachando-a e liberando vozes gritando de dentro da madeira. Eduardo correu para um dos quartos e encontrou Marina, viva ou quase. Ela estava amarrada, murmurando algo sem sentido. Quando ele se aproximou, ela abriu os olhos. Mas seus olhos já não eram humanos. Ela o agarrou pelo pescoço, com força sobrenatural. Lucas tentou ajudá-lo, e no caos, Bill acertou o machado na parede, bem onde uma pedra negra brilhava, embutida entre os tijolos. A pedra começou a rachar, e o chão tremeu. A casa gritou. Um som profundo, gutural, fez o ar se despedaçar. As entidades começaram a se desfazer em fumaça negra. Marina soltou Eduardo e caiu, sem vida. Capítulo 5 – O último sacrifício. Enquanto tudo desmoronava, eles correram pelas escadas em chamas. Bill ficou para trás, tentando manter a porta aberta. Vão! Gritou ele, antes que a casa o engolisse. Eduardo e Lucas atravessaram o portão e, pela primeira vez, ele não se moveu. Atrás deles, a mansão Olovas se retorcia como uma criatura viva, até colapsar em cinzas. Silêncio. Somente o vento no campo vazio. A sala branca. 2 semanas depois. Um hospital psiquiátrico no interior do Missouri. As janelas são brancas, e o som constante dos passos ecoa pelos corredores. Na sala 23, Eduardo e Lucas estão sentados, olhando para o nada. Eles sobreviveram, mas as mentes ficaram presas lá dentro. Às vezes, Eduardo ainda ouve risadas de crianças vindo das paredes. Lucas repete, todos os dias. A casa não acabou. Ela só está esperando. No quarto ao lado, uma nova paciente chega. Seu nome, Bia Olovai. E ela sorri quando passa por eles no corredor. A estrada da mansão sombria, parte 3, o eco da mansão. Capítulo 1 – O silêncio do sanatório. O ano ainda é 2008, 3 semanas após o incêndio na propriedade Olovai. O sanatório Black Ridge, no interior do Missouri, ergue-se como uma cicatriz branca em meio a um campo de pinheiros. Ali, o vento nunca para de soprar e as janelas nunca se abrem por completo. Eduardo, Lucas e Bia agora vivem ali. Os médicos dizem que foram encontrados desorientados, sujos de fuligem e com ferimentos estranhos, perto do local onde a velha mansão um dia existiu. Mas as versões deles não batem com a realidade. Segundo os relatórios, a casa Olovai foi demolida em 1953, e no terreno não há nada além de ruínas cobertas por musgo. Mesmo assim, Eduardo insiste. A casa estava viva. E ela olhou para mim. Os médicos acreditam ser trauma extremo. Mas o Dr. Collins, psiquiatra-chefe, começa a desconfiar. Durante as sessões, o gravador dele capta vozes sussurrando nomes, mesmo quando o quarto está vazio. Capítulo 2 – A presença. À noite, os pacientes relatam sons nas paredes, passos lentos, como se alguém andasse dentro do concreto. Alguns dizem ver crianças rindo nos corredores. Lucas, cada vez mais perturbado,
Começa a desenhar as mesmas figuras, repetidamente. A mansão Holloway, intacta, com janelas iluminadas e sombras olhando para fora. Eduardo sonha todas as noites com o jardim queimado. Mas agora, em seus sonhos, há algo novo, uma voz feminina que o chama de dentro das cinzas. Volte, Eduardo ainda não terminou. E assim chegamos ao final de mais um vídeo e de mais uma história aqui neste canal. Se você gostou da nossa história, inscreva-se no nosso canal. E ative o sininho de notificações para não perder nosso próximo vídeo com uma nova história. Temos vídeos novos todos os dias. E aproveite para assistir aos nossos outros vídeos, todos com histórias incríveis em nossa playlist.